Pessoal, vamos fazer um exemplo, né, da utilização do escalímetro, tá? Para fazer um desenho em escala. Vamos começar fazendo um exemplo usando essa escala aqui, que é 1:50, tá? Esse número aqui, né, que fica na bordinha do escalímetro, é o segundo número da escala. Sempre a gente mostra 2 pontos, um número. Este é o segundo número, tá? Repara que nesse escalímetro, do 0 até o 1 significa 1 metro, tá? Não 1 centímetro, não 1 milímetro, significa nessa escala 1 metro. E aí por diante, 2 metros, tá? Então vamos pensar assim. Se eu quiser desenhar um cômodo, por exemplo, que tenha 3 metros por 4 metros, vamos fingir que seja um quarto, por exemplo. Como que eu vou pensar sobre isso? Mas, né, vamos pensar, só para a gente pensar por enquanto. Isso aqui é melhor, né, você fazer uma linha com um esquadro e tal, mas só como a gente está pensando, não está fazendo desenho técnico de fato, dá para começar só com uma régua, né? Então, olha uma coisa legal. Primeiro você passa uma linha de base, tá? Vou até passar ela mais forte para vocês se enxergarem mesmo, tá? Eu passo uma linha de base. E em cima dessa linha de base é que eu uso o meu escalímetro e meço, tá? Se, por exemplo, então eu vou fazer um cômodo que tem 3 metros, eu vou pôr do 0 até o 3, tá? Então eu coloco aqui, posiciono, alinho o meu escalímetro com a linha que eu já tinha criado, tá? E marco, faço uma pequena bolinha, tá? Um pequeno pontinho, tanto no 0 quanto no 3, ok? Ok, né? Se eu for fazer o outro lado, né? Claro, isso aqui para alinhar certinho, gente, você tem que fazer com o esquadro, tá? É só para vocês entenderem essa lógica, não misturar os assuntos, né? Você cria a outra linha perpendicular aqui, tá? E marca também, continua marcando, no caso, ó, do 0 ao 4, né? Do 0 ao 4. Ponho lá, né? Alinho o 0 com o cantinho que eu já tinha. Vocês tenham paciência com esses focos, tá? Por favor. Do 0 até o 4, o 0 já tá marcado, alinho, marco no 4, tá? Então, aqui, né? Vou fazer a mão livre, gente. Assim, mão livre, digo, só com a régua, só para você entender o procedimento, mas isso tem que ser feito com o esquadro, né? Quando eu uso o meu esquadro, inclusive, eu nem preciso marcar essas outras duas linhas, tá? Porque o meu esquadro já me permite fechar isso aqui. Mas só pra gente treinar, vamos fazer novamente. Vou marcar do 0 ao 3 aqui, tá? Ó, é importante você ter essa ideia de que é melhor marcar em cima de uma linha do que marcar no nada, tá? Então, no papel em branco. Venho, marquei, aliás, do 0 ao 4, marquei no 4 e depois vou fechar. É importante, gente, né? Inclusive, quem não tem esquadro pode fazer também dessa maneira, tá? Você tem que conferir aqui. Se der 3, no caso, o meu deu 3 metros. Então, ok, tá? 3 metros, né? Na realidade. Então, vamos pensar. Esse retângulo aqui. Se eu quiser usar a minha régua, é importante eu ter essa dualidade, tá? Pensar assim. Se eu usar a minha régua, quantos centímetros esse retângulo tem? Ó, 6 centímetros daqui. Vou pôr aqui, ó. Esse lado ele tem 6 centímetros, tá? Beleza. Na régua, tá? E esse lado de cá tem, deixa eu medir assim, 8 centímetros, né? Eu já sei que vai dar 8 centímetros, tá? Vou marcar aqui. Esse é o tamanho, gente, que eu meço na minha régua. A régua continua existindo, entende? O que significa esses 6 e esses 8? Isso aqui é o tamanho do retângulo na escala 1:1, ou seja, na escala real. Na realidade, esse retângulo tem 6 centímetros por 8, tá? Mas além dele ter um tamanho na realidade, ele representa
outro tamanho, tá? Um tamanho quando eu tô entendendo que ele foi desenhado em uma certa escala. Então, ele representa outro tamanho. Qual que é o tamanho que ele representa? Né? Por que eu usei a 1:50? Ele representa 3 metros aqui e 4 metros aqui, tá? Isso aqui, ó, usando a escala 1:50, tá? É importante ter muito claro isso, gente, tá? O meu desenho, ele tem um tamanho na realidade e representa outra coisa. Para isso que serve a escala. Para você desenhar um retângulo que tem 6 centímetros, mas ele conseguir representar, por exemplo, um retângulo de 3 metros, tá? Outra coisa importante sobre a escala é o seguinte. Se eu estou fazendo esse desenho em 1:50, por exemplo, todos os elementos aqui de dentro vão ter que ter... Você vai... colocar eles no tamanho do 1:50. Ou seja, começou 1:50, gente, a única régua que você vai usar vai ser esta aqui, né? No ladinho do 1:50. Então, se eu for colocar, por exemplo, a espessura da parede, uso também. A parede, vamos falar que ela vai ter 20 centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui. Isso aqui também é uma coisa que às vezes confunde, né? Do 0 a 1 é 1 metro. Então, ó, a gente tem aqui uns pauzinhos maiores e uns menores, né? Cada um desses pauzinhos maiores representa 10 centímetros, tá? Inclusive tem o do meio aqui, ó, ele mostra que aqui é a metade do 0 até o 1, só para deixar mais visível, tá? Então até aqui eu tenho 50 centímetros. E cada um dos pauzinhos pequenininhos aqui representa 5 centímetros da realidade, tá, gente? Então se eu quiser fazer uma parede com 20, eu vou contar o primeiro pauzinho grande, segundo pauzinho grande. Então, daqui até o segundo pauzinho grande, tá? Então, vou lá, meço em cima da linha, marco lá, 1, 2, 20 centímetros, né? De todos os lados, aqui, aqui, né? E depois, né, vou fazer esse mesmo alinhamento. Repara aqui, aquela coisa do esquadro. Se, por acaso, você medir os 20 centímetros, tanto aqui quanto aqui, ó, eu medir os meus 20 centímetros aqui, que significa 2 pauzinhos. Eu posso usar a régua direto, tá? Só é mais demorado medir 2 vezes do que usar o esquadro. Mas dá certo da mesma maneira, porque você mediu em cima, mediu embaixo, né? Isso aqui tem que dar certo, tá? Mesma coisa daqui. Então, ó, se eu fiz a espessura da parede, ela também está na mesma escala. Se eu vou fazer um móvel, uma cama, um vaso, uma estante, todo mundo eu vou medir aqui. Ah, quanto que tem a cama? A cama tem 1,40 por 2. Eu vou vir contar mais 4. 1, 2, 3, 4. 1,40. Virei 2, do 0 ao 2. Todos os elementos você tem que usar essa mesma reguinha no mesmo desenho que está na mesma escala. Beleza? Espero que tenha facilitado um pouco mais.